Ilustres amigos do canal, tudo bem? Qual foi o melhor título do Tesouro Direto em 2023? Por que ele foi o melhor? E quais as expectativas para 2024? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vini Invest, o canal que investe em você também em 2024. Vamos lá! Vamos começar trazendo aqui um resumão do resultado dos grupos de títulos do Tesouro Direto. Selic, IPCA, IPCA com juros, pré-fixado e pré-fixado com juros. São esses 5 grupos que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo de hoje. O levantamento que eu fiz é um levantamento, então, que buscou os dados da tabela do Tesouro Direto do dia 2 de janeiro de 2024, esse ano já em 2024, a 2 de janeiro, então, de 2023. Esse intervalo aí de um ano. O mais importante desse vídeo não é somente a rentabilidade, porque tem título que teve quase 30% de rentabilidade ao ano, mas principalmente você compreender o que aconteceu e o que pode vir daqui para frente. Então vamos lá, começando aqui pelo tradicional Tesouro Selic. Lá no Tesouro Direto existem atualmente 5 diferentes tipos de Tesouro Selic. Só que para você que deseja comprar o título, somente 2, o 2026 e o 2029. Esses 2 títulos que estão disponíveis para compra, eles foram lançados ao longo de 2023, mais precisamente no dia 9 de janeiro. Por essa razão que o Tesouro Direto não disponibiliza a rentabilidade dos 2, porque não tem um ano fechado. Mas você repara aí nessa coluna da direita do ano de 2023 algumas informações bem interessantes. Todos esses títulos tiveram uma rentabilidade de 13% ou mais. Isso em razão da nossa taxa Selic. Vini, o que faz variar essa remuneração então, se é só baseado na taxa de juros? Pausa. Não é só baseada na taxa de juros. O Tesouro Selic, ele tem a sua remuneração principal na taxa de juros, mas ele tem também um componentezinho pré-fixado. É isso que você vê aí nesse gráfico embaixo à esquerda do Tesouro Selic 0,29. É uma mínima taxinha que ao longo desse ano de 2023 ela ficou variando em torno de 0,14 até 0,22. É muito pequenininho, mas realmente existe essa taxa. E é ela que fez a diferença da rentabilidade dos títulos de vencimento mais curto para o mais longo. Olha aí agora o gráfico do Tesouro Selic 2026. Como o vencimento é mais próximo, essa taxinha é menor. Ela variou de 0,02 a 0,13. Traduzindo para você então, rentabilidades todas acima de 13%. Sendo que a nossa taxa Selic começou em janeiro de 2023, há um ano atrás, estava em 13,75. Depois, a partir de agosto, ela começou a cair. Caiu para 13,25 e assim foi caindo. Fechando o ano de 2023 a 11,75. Então, rentabilidade bruta de 13%. Não se esqueça, Tesouro Selic também tem marcação a mercado, em razão dessa variação dessa taxa. Mas a variação é tão pequena, que muitos falam que não tem marcação a mercado. Mas tem sim, não se esqueça, o impacto é mínimo na sua rentabilidade. Mas existe sim marcação a mercado. Continuando então, vamos falar então agora do IPCA com juros semestrais. E já eu vou te mostrar os 3 títulos campeões de 2023. O importante falar do IPCA com juros semestrais é que nós temos atualmente no Tesouro Direto 9 títulos. Eu não vou mostrar todos aqui para não ficar exaustivo. Estou trazendo os que têm o vencimento mais curto, 24 e 26, e os 3 mais longos, 45, 50 e 55. O que você já observa aí nessa tabela? Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Os vencimentos mais longos tiveram rentabilidade mais alta em 2023. Por que isso? Porque as taxas foram caindo e o vencimento mais longo sofreu aí uma queda maior, trazendo então um retorno maior ao longo do tempo. Segundo ponto importante do IPCA com juros semestrais, a diferença foi pequena entre os vencimentos.
Veja que o 2055 para o 2050 não deu nem 1%, deu menos de 0,5%. Do 2055 para o 2045, aí sim passou de 1% ao ano. Esse é um segundo ponto. Agora, quando nós comparamos com um título, por exemplo, com vencimento mais curto, aí a rentabilidade foi bem mais alta. Esse é o efeito da marcação a mercado. Ela pode trazer retornos mais altos ou muito mais baixos ao longo do ano. Como 2023 as taxas começaram nas alturas e foram caindo, aí você está vendo então que houve a marcação a mercado. No dia 2 de janeiro, a taxa então do 2055 com juros semestrais, o IPCA, foi 6,24. No dia 2 de janeiro de 24, um ano depois, foi 5,45. Eu não trouxe o gráfico dele aqui porque está tendo o pagamento dos juros semestrais. E aí o Tesouro Direto não disponibiliza o gráfico desse título. Mas veja, quase uma rentabilidade de 19% ao ano. Isso significa que quem comprou em 2 de janeiro de 23 e vendeu em 2 de janeiro de 24 tem essa rentabilidade. Agora, se você quer saber se é hora de vender ou não, assiste até o final do vídeo que eu vou dar a minha opinião. Não é recomendação, é opinião aqui para você. Muito bem, continuando então, tem um fato bem interessante que é importante destacar em relação ao IPCA 2045 com juros e o IPCA principal. Repara aí nessa tabela ainda do IPCA com juros que a rentabilidade dele foi 17,55. Mas o IPCA principal, nós tivemos uma rentabilidade bem mais alta, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. E isso tem uma relação direta com uma conclusão final desse vídeo de hoje, que não é agora ainda. Olha aí a tabela para você dos IPCAs. Lembrando que você não tem disponível para compra todos esses IPCAs. Você tem o 29, o 35 e o 45, o 24 e o 26 somente para venda. O que nós podemos trazer aí de informação para você? Primeira informação importante, o IPCA 2045 foi disparada a melhor rentabilidade dos títulos IPCAs, pelo mesmo motivo que eu te expliquei do IPCA com juros semestrais. Taxas começaram muito altas e foram caindo. Como o prazo dele é mais distante, o retorno foi maior. É a famosa marcação a mercado. Com um detalhe também interessante nessa tabela. Repara que nos meses de dezembro e de novembro, o que teve melhor retorno foi o IPCA 2035. O que eu quero dizer com isso, chamando a sua atenção? Que provavelmente o IPCA 2035 ainda tem taxas para cair para os próximos meses. A ponta longuíssima da curva, que é esse vencimento 2045, ainda pode cair mais. Aguarda aí que já eu te explico. Esse aí é o gráfico do IPCA 2045, das taxas que o Tesouro Direto disponibiliza no seu site. Veja que começou a 6,24, depois essa taxa chegou acima de 6,5, até ali próximo do mês de março. E eu falava para você, olha, oportunidades reaparecendo. Depois a taxa começou a cair e ela chegou a cair aí até 5,4. Depois você verifica que subiu de novo. Subiu pelo efeito inflação. Todo ano de inflação, subiu pelo efeito da eleição. Todo ano que nós temos eleição no Brasil, as taxas estressam. O mercado político traz impactos diretos no mercado econômico. E as taxas acabaram subindo, voltando aí para próximo de 6%. Foram novas oportunidades do Tesouro Direto. E depois voltaram a cair novamente. De maneira que a melhor taxa ao longo desse ano foi 6,57. Se você pegou, parabéns, excelente investimento, você está com um ótimo retorno. Tá aí então, 22% em um ano na marcação a mercado no IPCA 2045. Agora vamos para os principais, para você não se esquecer. Só que antes, dá aquele super like aí para ajudar aqui o nosso canal e podemos realmente movimentar esse algoritmo do YouTube, trazendo informação gratuita e de qualidade. Agora, se você quer realmente aprender com vídeos exclusivos, nós temos um clube de membros. Por menos de R$8 mensais, você tem acesso a 2 vídeos exclusivos semanais. Clica aí na descrição do vídeo e você vai entender um pouco melhor. Falando agora dos demais títulos. Pré-fixado com juros semestrais. Veja, o título que teve melhor rentabilidade
foi o pré-fixado 2033 com juros semestrais. Vini, mas esse título não é o mais longo. Não é, é verdade. Quando estamos falando de vencimentos mais longos, nós temos o 2045, mas ele teve realmente uma rentabilidade bem destacada, 25,26%. Com um detalhe, ele não é o melhor título para marcação a mercado, porque títulos que pagam juros semestrais não são os melhores. Os principais são os melhores, juntamente com os que têm vencimentos mais longos. Não se esqueça desse detalhe, porque esse detalhe é bem importante. E aqui eu trago uma informação que é bem interessante para você, investidor. O pré-fixado principal 2029, eu vou te mostrar ele já já, teve uma rentabilidade de 25,26%. Quando eu comparo com o pré-fixado com juros semestrais 2029, que está aí nessa tabela, à sua direita você vê 21,95%. Em outras palavras, pré-fixado, quando você compara com juros e sem juros, sempre o pré-fixado principal, no longo prazo, vai ser melhor para marcação a mercado. E aí você teve o movimento de taxa também desse título. Esse gráfico do Tesouro Direto, na minha opinião, ele é muito ruim, porque o Tesouro considera aí a data de pagamento dos juros. Aí o gráfico vai a zero, porque ele retira o título da negociação, para depois voltar. Então você não verifica muito claramente essas quedas. Mas o movimento foi o mesmo. As taxas subiram no início do ano, até mais ou menos ali por volta do mês de março, algo nesse sentido. E depois elas foram caindo. A melhor taxa que nós tivemos aí foi uma taxa muito boa de 13,78. Veja, taxa acima de 13% em 2023 foi uma taxa interessantíssima. Mas o campeão mesmo não foi esse. É esse grupo de título que eu vou te mostrar. Pré-fixado com juros semestrais foi o segunda colocação. Pré-fixado principal, o campeão foi esse, o pré-fixado 2029. Vamos explicar um pouco melhor para você. Pré-fixados são os títulos muito voláteis, porque eles só têm a taxa vinculada à sua rentabilidade. O IPCA, quando você compra, você tem a taxa e a inflação. Então ele dá uma proteção maior. O pré-fixado não. É nitroglicerina, é bomba pura, principalmente se ele tiver um vencimento mais para frente. Veja aí o 2029, teve uma rentabilidade em dezembro de 2,48, em novembro de 2,71. O que significa isso? Que as taxas caíram bastante em novembro e em dezembro. E ao longo do ano de 2023, comparando o início com o fim, caíram também, trazendo então essa rentabilidade de 25,66% em 2023. Olha aí as taxas variando. Parece um eletrocardiograma, vai muito rapidamente para cima, de repente despenca e de repente volta a subir novamente. E o mesmo cenário do IPCA. Veja que ali por volta de outubro, antes dessa segunda seta vermelha, as taxas voltaram a subir. Foi novamente o efeito da inflação aqui no Brasil, que traz sempre aí um pequeno estresse. Considerando aí o histórico desse título, nós tivemos uma melhor taxa que foi de 13,87 em 2022. Agora você ficou na dúvida, qual é o melhor mesmo? Calma aí, que eu vou trazer agora o ranking final, as conclusões e a minha visão para você entender o que eu estou pensando sobre esse ano. Vamos lá para você compreender. Primeiro lugar, em termos de rentabilidade em 2023, pré-fixado 2029 com mais de 25%. Lembrando, a rentabilidade é só se você comprou e vendeu. Se você manteve nessa carteira, essa rentabilidade é só teórica. Houve uma valorização, mas não houve uma rentabilidade, um ganho real. Segundo lugar, pré-fixado com juros semestrais 2033. O vencimento é mais longo, mas ele paga juros semestrais. Veja que ficou bem perto da rentabilidade do pré-fixado principal de vencimento 2029. Terceiro lugar para você, IPCA 2045, o bom e velho IPCA 2045, com rentabilidade de 22,27% ao ano. Mas esse vídeo todo, eu chego nessa parte final para trazer 3 explicações importantes para você, investidor. Primeira questão, pré-fixado principal é um título explosivo. Cuidado, se você tem muito dele na carteira, é bom sempre você acompanhar
o mercado financeiro e as variações das taxas, as expectativas dos juros futuros. Porque, olha, ele realmente pode trazer um grande retorno, como trouxe, como pode também trazer prejuízo. Se nós tivéssemos um pré-fixado, por exemplo, 2045, como o IPCA 2045, essa rentabilidade talvez até dobraria em termos de ganho anual. Então anota aí, pré-fixado é bom, principalmente para você que comprou com uma taxa baixa e agora está vendo a taxa cair. Segunda conclusão importante, em relação ao título principal e o conjuro semestrais de mesmo vencimento. Para marcação a mercado, o título principal é melhor, porque o que paga juros semestrais você já está recebendo parcelas dele a cada 6 meses. Vai anotando aí para você não perder. Terceira questão principal, Tesouro IPCA 2045. Na minha visão, quando nós olhamos comparando a taxa dele com as demais, talvez ainda tenha espaço para queda. Por quê, Vini? Porque o 2035 caiu em novembro e dezembro, bem mais do que o 2045. Então, talvez ainda haja espaço para queda. Eu aqui não estou falando para você vender ou para você manter, ao menos não por enquanto, porque essa última tela eu vou te dar a minha opinião. Baseado nos juros futuros, no vídeo que eu gravei na data de ontem, você vai entender melhor essa informação que está aí na sua tela. É a expectativa de juros aqui no Brasil. Se os juros futuros estão indicando tendência de queda ao longo de 2024, é muito provável que nós tenhamos, então, um impacto direto no Tesouro Direto. O que eu quero dizer com isso? Temos uma expectativa de queda nas taxas também do Tesouro Direto, principalmente para os títulos mais longos. E aí, talvez você que comprou com uma taxa boa, um IPCA acima de 6, um pré-fixado acima de 13, não seja o momento ideal para você vender. Eu estou dizendo talvez, porque o intuito aqui não é fazer indicação, mas trazer informação para você. Quem aperta o botão de compra e de venda é você, mas juros futuros caindo indicam então uma possibilidade maior de ganho na marcação a mercado. E eu sempre digo, marcação a mercado, você não deve olhar para um ano, mas para 2, 3, acima de 3 seria o ideal. Eu espero ter te ajudado e eu digo para você, estaremos juntos ao longo de 2024. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que acompanhe sempre a marcação a mercado para fazer bons investimentos. Um abraço e até o próximo vídeo.